Com relação à Revolução Francesa, né, demos uma introdução, falamos sobre a França pré-revolucionária, a sociedade francesa no antigo regime, né, como era dividido. Falamos sobre a fase do processo revolucionário que ocorreu em 1789, a reunião dos Estados Gerais, a Assembleia Nacional Constituinte, e falamos sobre a Declaração dos Direitos Universais do Homem e do Cidadão, certo? Paramos na monarquia constitucional. E agora vamos dar continuidade falando sobre as forças políticas da conversão, dentro do assunto da Revolução Francesa, né? Quais foram as forças políticas da conversão? Os girondinos, os jacobinos, planícies ou pântano, vou falar sobre eles. Os girondinos, eles representavam a alta burguesia, né? E eles também defendiam as posições moderadas, né? Que era garantir a sua riqueza econômica. Os jacobinos, eles representavam a pequena e média burguesia e o proletariado e defendiam a posição radical em benefício daqueles oprimidos. Planície ou pântano, como chamavam, né? Eles representavam a burguesia financeira que não tinha posição política definida, que acompanhavam os vencedores. E a união entre os girondinos e o grupo da planície, certo? Com relação à convenção, como era o fim da monarquia e o estabelecimento da república, né, ocorreu através disso, e o domínio inicial dos girondinos que procuraram conter o avanço das massas populares. O julgamento, né, a condenação de Luís XVI, a guilhotina, né, a pena de morte dele, e a ameaça à invasão estrangeira e agravamento da crise econômica fez com que os jacobinos, né, obtivessem o apoio dos sans-culottes, que eu falei anteriormente, e chegassem ao poder em 1793. Então aí teve a execução de Luís XVI, né, passagem de Danton e Marat, e aí veio Robespierre, o regime do terror. Robespierre, ele assume, né, o comando do governo revolucionário. Os jacobinos, eles assumem o poder de um país à beira de um colapso, que, né, ocorreu guerras com outros países, revoltas populares e crise econômica. Para manter-se no poder, Robespierre, né, ele passa a exterminar todos os que fossem considerados inimigos da revolução, né, todos que voltassem contra ele. Os opositores do governo revolucionário foram levados à guilhotina também, certo? Como pena. Robespierre, ele foi pressionado pela população, colocou em prática a redistribuição parcial da propriedade e leis de amparo social. Falei na guilhotina, a guilhotina foi um símbolo do período do terror. Falar um pouco sobre a reação termidoriana. A burguesia, né, temendo o confisco de seus bens e querendo a liberdade dos negócios, iniciou uma campanha contra o governo de Robespierre. Aproveitando-se da situação, eles derrubaram o governo de Robespierre e ordenaram sua morte à guilhotina também. A reação termidoriana, ela iniciou-se em 1794 e representou o retorno da alta burguesia ao poder. Uma nova Constituição foi elaborada em 1795 e foi mantida à República uma forma de governo. O voto censitário foi restabelecido e o governo passou às mãos de um diretório. Um dia, né, esse dia ocorreu, o que ocorreu foi chamado de A Noite de 9 Termidor. Falando do diretório, o poder político foi entregue a um conselho de 5 membros, que era chamado de diretório, né?
e eles foram eleitos para um mandato de 5 anos. O governo manteve, né, graças a uma aliança com o exército francês, e naquele momento muito prestigiado pelas sucessivas vitórias contra a coligação de países europeus. A figura de Napoleão Bonaparte ganha prestígio diante da atuação do exército, e o que levou a assumir o poder posteriormente. Napoleão Bonaparte. Quais foram os resultados da Revolução Francesa? Os efeitos da Revolução Francesa de 1789 atingiram em pouco tempo, né, todo o planeta. Os ideais da liberdade, igualdade e fraternidade se consolidaram com os princípios universais e inspiraram a luta pela independência e liberdade em diversos países. A Revolução Francesa ela contribuiu para a construção de sociedades mais democráticas, pautadas nos direitos humanos. Falei lá em 1789.